2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim. 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, terminei a corrida da fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Romanos capítulo 8, versículo 37, diz assim. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Falar de perseverança para alcançar vitória, alcançarmos conquistas, nós precisamos falar de uma corrida da vida. A nossa vida, ela é diariamente estressante. Todos os dias nós temos os nossos afazeres, todos os dias nós temos as nossas dificuldades, e nós estamos nessa corrida, e Paulo, ele diz exatamente sobre isso, quando ele vai partir para a sua última fala, quando ele está para a morte, ele diz, combati o bom combate, ou seja, houve luta, mas eu combati esse combate, eu não esmoreci, terminei a corrida, ou seja, a minha caminhada eu cumpri, e mais importante, eu guardei a minha fé está no meu coração. E para falar de perseverança, não poderia ser outra pessoa que não fosse o apóstolo Paulo, porque ele mesmo declara que viveu açoites, viveu embates, viveu tempestades, viveu perseguições. O apóstolo Paulo foi um dos homens mais perseguidos na história bíblica, mas também foi um dos homens que mais perseguiu antes de se tornar Paulo, era Saulo. Por isso mesmo ele escreve aos Gálatas e ele diz, tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Ele estava dizendo, eu exatamente estou colhendo aquilo que eu plantei. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Diz assim, olha, vocês não sabem que, dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Paulo, ele vai dizer de jogos olímpicos, de corridas, e ele diz que todos que entram para dentro de um estádio para correr, ele tem apenas um alvo. Qual é o alvo de cada corredor? O prêmio que está proposto. Irmão, ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder. Todos nós nascemos e nós já nascemos ganhando. Porque dentre de milhões e milhões de espermatozoides, nós vencemos os nossos concorrentes e entramos no útero da nossa mãe e fomos fecundados. Nós, daquele momento em diante, a gente já começa a corrida da vida. Nós lutamos para sobreviver, nós lutamos para vencer, e nós pelejamos os embates e as batalhas. Todos nós enfrentamos. Agora, já pensou uma corrida que todos fossem vencedores? Nem todos vão chegar em primeiro, mas não quer dizer que aquele que chega depois não venceu, porque o que determina é o propósito. Nós brasileiros temos uma dificuldade de lidar com o segundo lugar. Nós queremos sempre o primeiro. Nós queremos o primeiro lugar. Ou a gente é o primeiro, ou a gente não entra para competir na competição. Se você olhar, todo o campeonato começa e todo mundo está correndo para ser campeão. Todo mundo está querendo. Mas na realidade nem todos chegarão em primeiro lugar. Apenas uma chegará em primeiro lugar. E nós valorizamos quem chega em primeiro. Mas dentre tantos e tantos que competem, nós precisamos valorizar aqueles que pelo menos chegam.
E o que nós estamos analisando na nossa caminhada espiritual, na nossa caminhada de fé, é que nem todos passarão pelos momentos felizes e alegres. Passarão por lutas, passarão por adversidades, passarão por situações adversas, passarão por tantos problemas. Mas todos nós estamos nessa corrida. E a corrida dessa vida, nós precisamos ter estratégias importantes para sermos vencedores. As suas dificuldades podem não ser a do irmão que está do seu lado, mas a dele também não pode ser a sua. E hoje então nós abordaremos sobre perseverança, porque em todas as áreas da nossa vida nós precisamos perseverar. A perseverança deve ser sempre uma aliada que nós temos, porque se nós não perseverarmos, não poderemos dizer como Paulo, combati o bom combate, porque nós não lutamos, porque não perseveramos. Acabei a carreira, não, eu desisti no meio do caminho, então eu não posso dizer que eu acabei a carreira. Guardei a fé, e muitas das vezes, para guardar a fé, a gente tem que perseverar. Porque falar de fé sem perseverança não é fé, não existe. E o escritor da carta aos Hebreus diz que nós não temos necessidade de coisa alguma. Significa que tudo aquilo que precisamos, nós alcançamos e temos. Mas ele diz, mas vocês têm necessidades de perseverança. Porque nós desistimos facilmente. Choveu, desistimos. Está com sol, desistimos. Uma luta que veio, desistimos. Um espinho que aparece, a gente estoura o nosso balão e a gente para. Tudo é motivo para o esfriamento. Então, do que adianta correr tanto, mas não perseverar? Uma corrida de 100 metros rasos é uma corrida veloz. Tem que ter um preparo muito forte. E o camarada vai correr 100 metros, ele vai correr aí em torno de 9, o máximo 9 segundos, que foi aí a média, ou a média não, como é que diz? O recorde. Mas existem outros que correm com 12, 13, então é de 9 a 15 segundos para correr 100 metros rasos. Se for eu, dá 1 hora. Mas existem outras corridas que são chamadas de maratonas, que tem que correr 35, 40 quilômetros. O mesmo corredor que corre uma corrida de 100 metros, ele não corre uma maratona, porque ele não está habituado com esse tipo de corrida. Uma corrida para maratona é uma corrida, um trotezinho leve, no final que se dá um gásinho. Isso significa o quê? Significa que nós estamos numa maratona da vida. Tem gente que está saindo disparado como se fosse uma corrida de 100 metros rasos. Quando chegar nos 100 metros rasos, 15 segundos no máximo, 12, ele vai estar super cansado. Mas aquele que sai devagar, indo em direção ao seu alvo, ele não se cansa. Ele tem um preparo para aquele momento de corrida. E o que eu sempre gosto de ouvir do pastor Márcio, uma frase que ele tirou para si de dentro da Bíblia: não importa como começa, importa é como termina. Não importa como começamos, importa como terminamos. E aí o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz assim, escute comigo: portanto, também nós, ele está colocando a gente dentro desse parâmetro. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Olha o escritor da carta aos Hebreus nos chamando a atenção e dizendo: você precisa viver com perseverança. Pois ele mesmo declara que nós temos essa necessidade de perseverança. Agora, para vivermos em perseverança, para termos perseverança e para a gente conseguir caminhar
essa batalha da fé, essa corrida da fé, existem algumas coisas que ele nos indica que nós precisamos tirar da nossa frente nessa corrida. Em primeiro lugar, ele diz: livrar de tudo que nos atrapalha. Olha, ele diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Tem coisa que nos atrapalha na corrida. Tem coisa que nos atrapalha. Numa corrida, quando o cara está correndo, ele não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda. Ele tem que ter o foco no seu caminhar, sua corrida. O escritor da carta aos Hebreus está dizendo: para perseverar no seu foco, não olhe para os lados. Quando nós olhamos para Pedro, e eu falei de Pedro quarta-feira, quando Pedro vai descer do barco para andar sobre as águas, o seu foco estava em Jesus. Alguns metros depois ele começa a afundar. Por quê? Porque ele tirou o seu foco no alvo. Ele começou a olhar para os lados. E olhando para os lados, ele sentiu a força do vento, ele sentiu a dificuldade, ele sentiu que não tem como andar sobre as águas, e então ele começa a afundar. Quando nós estamos nessa caminhada da nossa vida, e não tiramos o que nos atrapalha, nós não conseguiremos chegar ao nosso alvo. Deixemos de lado tudo aquilo que não é importante. Outras palavras, é deixar de carregar bagagens extras. Deixar de carregar algo que não precisamos carregar. Para sermos vencedores, precisamos perseverar e não podemos carregar fardos. Jesus, então, sabendo disso, ele diz: troque comigo o seu fardo, porque o meu é leve, o meu jugo é suave. Ou seja, com o meu você consegue caminhar. Com o da gente, o nosso fardo vai ser pesado. Porque existem duas coisas que nos tiram da corrida da vida, duas distrações muito sérias, que nos tira desse foco, desse alvo. Quantos de nós carregamos peso extras em nossa caminhada e nós nem percebemos que estamos carregando? Está pesado, mas nós nem estamos vendo que estamos carregando. Estamos puxando malas pesadas de lixos, que pouco a pouco está destruindo a nossa caminhada. Pouco a pouco está deixando o peso nas nossas pernas, nos nossos joelhos. Ezequiel disse que era para levantar as mãos cansadas e os joelhos que estão dobrados para se levantar. Porque algumas vezes cansamos. Já percebeu que algumas vezes estamos cansados demais e não é fisicamente? Fisicamente a gente dorme, vai na praia, relaxa um pouco, vai na sauna, vai divertir, volta, está tudo bem. Mas parece que não muda, porque a nossa mente está cansada. É sinal de que estamos carregando bagagens extras, bagagens que não precisaríamos carregar. Se você abrir essa mala hoje, perceberá que está carregando o que Deus nunca planejou para você carregar. Tem coisas que estamos carregando e Deus não planejou. Uma delas, algo chamado mágoa. Colocamos mágoa dentro da nossa bagagem e nós estamos deixando de ser levados por elas. E o que é mágoa? São ferimentos que mais doem. São os que são causados no nosso coração. E nós estamos carregando, deixando isso entrar dentro do nosso coração. E isso está nos atrapalhando na caminhada. Nós não conseguimos andar. Existe peso que em si, irmão, não é pecado. Não está trazendo nenhum mal ao seu coração. Não está trazendo nenhum problema ao relacionamento. Mas são pesos que carregamos que não precisaríamos carregar. Medo, todos nós temos medo, e medo não é pecado. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Todo mundo tem hobby.
gosta de alguma coisa que também pode não ser pecado. Todo mundo tem hábitos que não se tornam pecados, é particular, mas não precisa carregá-los, porque isso está me levando a um fardo extra na minha caminhada. Isso é o que tira a minha paz. Isso eu preciso me livrar dele. Escute essa frase: na vida existem algumas coisas que não são necessariamente erradas, mas muitas das vezes elas não são necessárias para viver ao lado de Deus. Tem coisas que não é necessariamente errado, mas não são necessárias para viver ao lado do Senhor. Então nós estamos carregando fardos que não precisaríamos carregar. Em segundo lugar, o escritor da carta aos Hebreus nos chama, primeiro, tire tudo que te atrapalha. O que tem atrapalhado você nessa caminhada da vida, arranca da sua vida hoje. Mas ele diz, seja perseverante. Olha o versículo 1 ainda: livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Outra tradução diz, paciência. A paciência é o grande segredo de todo maratonista. Todos que correm precisam ter paciência. Não adianta ser afoito. Agora, uma das áreas mais difíceis de se desenvolver chama-se paciência. Nós somos impacientes. E pelo menos algumas áreas que nos deixam impacientes: ansiedade e preocupações. Todos nós temos preocupações. Escola, contas a pagar, não é o seu caso. Saúde, sogra, genro. Costumo brincar que tem uns caras que não é genro, é noro, tão ruim que o cara é. Preocupações. Agora preste atenção, viver preocupado é inútil. Salmo 127, Davi diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os que guardam. Ele está dizendo, para todo mundo de edificar a casa, para todo mundo de guardar a cidade. Ele está dizendo isso? Não. Tem que ter o guarda, tem que ter o sentinela, tem que ter a edificação da casa, tem. Mas se o Senhor não guardar, se Ele não estiver fazendo, é inútil. Não adianta preocupar, porque isso mais cedo ou mais tarde vai falhar. Mas se Ele está guardando, meu irmão, não existe falha. Por isso Ele diz, é inútil levantar de madrugada, correr atrás do pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto eles dormem. Esse dormir não quer dizer que a gente não tem que vigiar, que a gente não tem que trabalhar, não quer dizer que a gente não, esse dormir está dizendo, aos seus amados Ele dá enquanto descansa e confia nele. Viver preocupado é inútil, viver preocupado é irracional, viver preocupado é doentio. Preocupar-se não muda absolutamente nada nos nossos problemas. Preocupar-se com algo que você pode mudar é insensatez, é loucura. Preocupar com algo que eu posso mudar é loucura. Eu preciso tirar essa caneca daqui e levar para ali. Meu irmão, eu não preciso ficar preocupado em pegar essa caneca e levar para ali, porque isso eu posso fazer. Chego, tiro e levo para onde eu quero. Não há preocupação para tirar a caneca daqui. Mas preocupar-se com algo que você não consegue mudar é inútil. Tem muita gente preocupada nessa corrida da caminhada com coisas que você não consegue resolver. Se
não dá para resolver, o apóstolo Pedro nos ensina: lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Preocupação faz a gente viver dividido. Preocupação vem de uma palavra grega chamada merímina, composta de duas palavras gregas também, que quer dizer merizo. Merizo quer dizer dividir. Agora, merizo e nous, que quer dizer mente. Quando estamos preocupados, estamos dizendo: minha mente está dividida. E isso traz fardo e peso sobre nós. Preocupação é cortar a mente no meio. Preocupação é dividir a nossa vida em um momento de hoje e o problema de amanhã. Por isso que Jesus disse: viva o seu dia hoje, não se preocupe com o dia de amanhã. Amanhã é outro dia. A segunda coisa que nos deixa impaciente é a falta de tempo. Hoje nós somos forçados a correr de um lado para o outro. Tem gente que diz: pastor, o tempo está curto. É verdade ou não é? Gente, já está na hora de parar. Eu precisava de pelo menos mais umas 3, 4 horas para poder. Meu irmão, se Deus te der 3 mais 4 horas, você vai precisar de 6, 7. Estamos comprando mais. É verdade ou não é? Ninguém tem dinheiro, mas o shopping está lotado. Gasolina está cara, está dando engarrafamento a rodo, irmão. Estamos produzindo mais. Sim, estamos produzindo mais. Estamos correndo mais. Estamos alcançando mais. Estamos aprimorando mais. Mas afinal de contas, quem é que aguenta essa correria toda? Se cada um de nós que vivemos nessa correria for ao cardiologista, ele vai dizer: para, porque você vai explodir. Ninguém aguenta essa rotina. E, irmão, você precisa tirar férias. Você precisa ter um momento de descanso. Deus, quando institui o dia de descanso, era porque todos os homens estariam numa caminhada, numa corrida, dia a dia. E Ele diz: mas tem que ter o dia de descanso. A cada de tempo a tempo Ele diz: vai ter o descanso da terra, o ano sabático, vai ter o descanso. Não se planta na terra porque ela precisa descansar. Tudo precisa de um tempo. Irmão, e para descansar não precisa ir longe. Você pode ir para Cariacica, lá no spa da Natália, que você descansa. Olha aí, mulherada, dia de beleza, vai para lá, deita, bronzeamento, tudo tranquilo, arruma o cabelo, fica linda, maravilhosa, ó, massagem e tal. Depois você passa para mim propaganda de graça. Descanso. Você precisa ter um momento de descanso. Pastor, eu não tenho essa condição. Meu irmão, é de graça. Pega uma cadeirinha, um banquinho do Raul Gil, passa debaixo do braço, uma caminhadinha, vai para a orla, senta. Eu não gosto de praia, senta e fica ali observando, irmão. Passa protetor, pelo amor de Jesus, né? Alguém entendeu o que eu quis dizer? Então, meu irmão, é de graça. Tire um dia para esse descanso. Tire um momento para pegar a família e ir. Meu irmão, nem todo mundo pode frequentar certos lugares porque são caros. Mas um cachorro quente, um queijinho à brasa na praia, todos nós podemos comer com a família, com todo mundo. Talvez eu gostaria muito, estou me planejando para isso, quem sabe um dia, de fazer
Não, um Atlântico, que eu não falo cruzeiro. Fazer um Atlântico, né, Lelo? Quem sabe nós dois vamos juntos. Meu irmão, pastor, mas irmão, é um projeto, eu estou projetando para isso. Se você me perguntar, você tem condição, pastor? Tenho não, irmão. Tenho não. Mas eu estou projetando vontade, eu estou projetando para isso. De R$1 em R$1 eu vou chegar lá. A gente vai, se projete. Meu irmão, no Brasil tem tanto lugar bonito. Em Vila Velha tem lugar bonito. Em Espírito Santo tem lugar sensacional. Você pode ir. Tire um tempo. Porque nós estamos numa corrida demais. E a gente para e fala assim, não está dando tempo. Preste muita atenção. O apóstolo diz, remindo o tempo, pois os dias são maus. O tempo está sendo abreviado, porque esses dias estão sendo difíceis. Moisés diz, Senhor, me ensina a contar o tempo. Nós precisamos determinar o nosso tempo. E o grande sábio Salomão diz que há tempo para tudo. Há tempo para a corrida da vida, irmão, mas tem tempo do descanso. Armar a tenda, sentar debaixo dela e curtir. Se você não ganhou até hoje, você continua lutando para ganhar, mas descanse. Não é todo dia, não é toda hora, tem gente focada, irmão, só em trabalho. Gente, eu fico olhando de vez em quando, eu pergunto para alguns jovens, você não vem no culto, domingo à noite, você não vem no culto? Pastor, vai ter prova amanhã e eu estava louco estudando. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, se você não estudou de segunda a sexta, ou no sábado um pouquinho, no domingo não adianta. Temos professores aí, pode perguntar para eles. Irmão, não adianta. E posso falar uma coisa a mais? Eu nunca estudei em casa, não sou um bom exemplo de aluno. Mas também fiquei só uma vez reprovado, porque eu mudei de uma cidade para outra e foi bem diferente o momento. Tudo que o professor falava, eu estava ali atento para aprender. Porque se eu aprendo lá, eu não tenho a necessidade de voltar cá. É isso. O detalhe é que muitos dos nossos jovens de hoje, vai na faculdade sexta-feira, a sala está vazia, mas os botiquinhos do lado da faculdade estão lotados. E bebendo e fazendo carro, E no final da história, quando vem a prova, o cara fica louco para tentar saber o que está acontecendo. Dá mais tempo. Não tem tempo, filho, é só esse tempo. Aproveite o seu tempo. Aproveite o tempo que você pode comer um churrasco. Porque hoje eu não posso mais. Passou o tempo, irmão. Aproveite o tempo que você pode fazer coisas miraculosas. Jogar um futebol. Porque hoje eu também não posso mais. E tem uns que também não podem, que toda vez que joga, chega aqui na igreja assim. Aproveita. Você precisa aproveitar o seu tempo. Deixa eu terminar. Para viver uma vida de perseverança e ter conquistas e ser vitorioso, mantenha o seu foco em Jesus Cristo. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da fé. Meu irmão, a gente pode correr para ganhar dinheiro? Pode, mas não tire os seus olhos de Jesus. Uma das coisas mais tristes é quando alguém clama o Senhor, pede, Deus abre a porta e Deus escancara a porta, o cara ganhou dinheiro, o cara está bem, ele esquece de Deus, ele esquece da casa do Senhor, ele esquece de uma coisa importante, ele esquece da oferta e do dízimo. Porque se eu regulo o
que está nas minhas mãos, eu estou dizendo, isso não é de Deus, isso é meu. Eu estou dizendo, eu não confio em Deus, eu não confio no Senhor. Algumas pessoas já me procuraram dizendo, pastor, eu não concordo com o dízimo. Eu falei assim, você não concorda porque você é dono de você mesmo. Porque se você não fosse dono de você, você concordaria e você dava. Agora a Bíblia não diz que eu preciso concordar ou não concordar. A Bíblia diz, trazei, é obrigação minha trazer. Quando nós falamos de dízimo, nós falamos de paixão, de amor. Deus não coloca uma faca no seu pescoço e diz entrega. Mas Ele coloca uma paixão, um amor aqui dentro. O apóstolo Paulo diz, contribua segundo o teu coração. Mas entendendo algo, entendendo que Ele, o Senhor, me abençoa. A função dessas duas práticas na igreja é para duas coisas diferentes na nossa vida espiritual. Eu entrego o meu dízimo para que esteja mantido a obra do Senhor, para que haja mantimento, para que ela seja aberta. E o dízimo tem uma função importantíssima para a nossa vida espiritual, pois o profeta diz que ele vai repreender 5 demônios que atacam a nossa vida: migrador, cortador, gafanhoto, destruidor e devorador. São 5 demônios que nos atacam. E Deus não está dizendo que a oração vai repreender esses demônios. Deus não está dizendo que o sinal da cruz vai repreendê-los. Deus está dizendo, a única coisa que vai repreendê-los é você entregar o seu dízimo e a sua oferta. Quando ele fala da entrega do dízimo, ele está dizendo, entregue, para que esses 5 demônios sejam repreendidos na sua vida. E o mais engraçado é que a gente explica, a gente mostra, alguém olha e diz assim, mas Silvio Santos tem muito dinheiro e não entrega o dízimo. É verdade ou não é? Mas a segunda coisa que você precisa entender, que a Bíblia diz que ele tem a sua glória apenas nessa terra. E nós precisamos entender e colocar no nosso coração que nós somos povo de Deus. E o povo de Deus não se compactua com aquilo que não está escrito na palavra. Meu irmão, se está escrito na palavra, se está na Bíblia, se está ali para a gente poder ser e fazer, nós precisamos ser fiel. O próprio Jesus disse assim, seja fiel no pouco, porque é fácil dar o dízimo de 100 reais. Às vezes para alguns é fácil dar o dízimo de 1000, mas eu quero ver na hora que chegar o dízimo de 100 mil. Ganhou 100 mil, mas 10 mil? É por isso que Jesus estava dizendo, seja fiel nesse pouquinho que eu vou te colocar no muito. Eu vou te colocar lá. E a segunda função desse momento é a oferta. Porque a Bíblia diz que o dízimo nos impede esses 5 demônios na nossa vida financeira. Mas a oferta que nós entregamos, ela abre as janelas dos céus. As janelas do céu, e bênçãos sem medidas são derramadas sobre nós. Joel disse que não haveria celeiro para guardar aquilo que Deus entregaria nas nossas mãos. Agora, tudo isso é fé. E fé é perseverança. Eu preciso perseverar
Abraão perseverou na fé. Eu preciso crer, fé. Tenha os olhos fitos em Jesus. Se você colocar os seus olhos no Senhor, toda a sua vida será diferente. Toda a sua vida será totalmente diferente. Olhe para quem pode fazer a diferença. Olhe para aquilo que pode fazer a diferença na sua vida. Você vai ser um vencedor se perseverar. E eu quero terminar. Isaías capítulo 40, versículo 27. Olha o que diz. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Olha o que a palavra está dizendo. Na corrida da vida, às vezes a gente vai nos cansar. Às vezes a gente vai perder o vigor, mas o texto está dizendo, Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Pastor, estou sem forças. Corre para os pés do Senhor, que Ele te fortalecerá. Pastor, estou cansado. Corre para os pés do Senhor, que Ele vai livrar você desse cansaço. Aí Ele vai terminar dizendo, até os jovens se cansam. Quantos jovens eu tenho aqui? A gente se cansa, irmão. Até os jovens se cansam. E os moços tropeçam e caem. Os jovens estão se cansando, os moços estão tropeçando e caindo, mas o grande segredo é perseverança e fé. Fala comigo, perseverança, fé. Olha para o teu vizinho e diga assim, perseverança e fé. Olhe para o da esquerda, para o da direita, para o da frente, para o de trás, e diga para ele, perseverança e fé, meu irmão. Perseverança e fé. Aí ele vai dizer, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não se ficam exaustos, andam e não se cansam. Para quem é essa promessa? Para quem é essa palavra? Essa palavra está dizendo, olha, os moços caem, os jovens cansam, mas os que esperam no Senhor, ei meu irmão, se a tua perseverança, se a tua fé não for abalada, continuar firme no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, terão as suas forças renovadas. Vem a dificuldade, vem o problema, a nossa vida se enche de força e nós dizemos, mas eu vou voar como águia, eu vou estar no mais alto, eu vou viver além daquilo que o Senhor tem estabelecido para mim, porque Ele é quem me dá forças. Os que esperam no Senhor, esperança, não se cansam. Se você está cansando na caminhada da fé, você está falhando na esperança no Senhor. Porque você pode ter certeza, se você caminha na caminhada da fé, não haverá cansaço na tua história, não haverá cansaço na tua vida, porque você está esperando no Senhor e também não vai ficar exausto. A esperança em Deus nos leva a viver o além, aquilo que Ele tem reservado para nós. Quantos esperam no Senhor aqui essa manhã? Fique em pé no seu lugar. Minha
minha oração é que o Senhor possa falar mais ao seu coração. Há uma canção do Diante do Trono que diz: há esperança para a nossa vida. Há esperança para aqueles que estão cansados. Há esperança para aqueles que estão exaustos. Há esperança para aqueles que estão fadigados. A minha alegria é saber que Deus está comigo. A minha alegria é saber que Ele está ao meu lado. E se Deus não fizer, pastor, se Deus não fizer, eu tenho uma esperança que ela é eterna. Essa é a minha esperança. Essa é a minha alegria. Que você essa manhã saia daqui com sua esperança, com a sua fé cheia o seu cálice transbordando. A esperança, meu irmão, para a tua história. Tudo pode estar dizendo o contrário, Deus está dizendo: mantenha-se firme. Fique com os teus olhos firmes. Não desvie para a direita, não desvie para a esquerda. Mantenha os seus olhos firmes. Para Caim ele diz: se você fizer o que é reto, será aceito, Caim. Para Abraão ele diz: olha, mantenha os seus pés caminhando na certeza da esperança. E ele creu na esperança. Para Neemias ele diz: eu sou a sua força. E ele diz: a alegria do Senhor é a minha força. Em momentos de luta, de adversidade, reconstruindo o muro, segurava a espada numa mão e a colher, o trabalho na outra. Para Davi ele diz: eu sou o seu pastor e nada vai te faltar. Para Saul ele diz: se você fizer o que é reto aos meus olhos, sempre haverá bonança no teu reino. Para Ezequiel ele diz: entra dentro do rio. Tenha esperança, mas está na água no peito, Senhor, não dá mais. Então mergulhe, porque eu cuido de você. Para os discípulos ele diz: no mundo tereis aflições. Vai ter adversidade, vai ter os fardos na caminhada, vai ter os problemas, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele estava dizendo: o mundo já está vencido, basta você caminhar, basta você avançar. Para João ele diz: João, você é obra-prima. Receba o poder que te dou para fazer coisas maiores do que aquilo que eu fiz. Os discípulos e João tomam posse disso. Eles curam enfermos, libertam os cativos. Para muitos de nós ele está dizendo essa noite: volte o teu coração para mim, porque eu te amo e eu quero realizar coisas tremendas através da tua vida. Mantenha a sua esperança firme, mantenha a sua fé inabalável, mantenha o seu coração cheio de alegria, porque eu, o Senhor, renovo as tuas forças essa manhã. Feche os teus olhos. Por um segundo, comece a adorar o Senhor no seu lugar, meu irmão. Comece a falar com Ele: Deus, eu preciso que o Senhor renove as minhas forças. Deus, eu preciso que o Senhor renove a minha vida. Eu preciso que o Senhor tire todo o fardo. Eu preciso que o Senhor tire tudo aquilo que atrapalha. Ó Deus, tem coisas que está me atrapalhando nessa caminhada, e eu preciso arrancar, eu preciso tirar. Me dê força, me dê ousadia. Oh Espírito Santo, que o Senhor fale ao coração dos meus irmãos. Traz sobre eles, ó Deus, a direção. Traz sobre eles graça. Traz sobre eles vigor. Renova, Deus. Renova, Senhor.
Pai, essa manhã, uma manhã que o Senhor nos trouxe aqui para vivermos além daquilo que o Senhor tinha, ou além daquilo que nós tínhamos na nossa mente. O Senhor trouxe para vivermos além, para estarmos além. Ó Deus, coloca no nosso coração uma chama ardente. Ó Deus, que nós não paramos na nossa caminhada, que nós não paramos no nosso dia a dia, que nós não paramos porque as coisas, as circunstâncias estão pesadas, mas que nós avancemos, que nós avancemos, que nós avancemos, que nós cheguemos, ó Pai, no nome de Jesus, aonde o Senhor tem determinado para nós. Como igreja nós oramos essa manhã, quebra toda maldição, quebra toda palavra contrária, toda palavra que foi determinada e dizendo que esse irmão não vai avançar. Deus, no nome de Jesus, como ministro da Tua palavra, eu quero declarar que aqui é um povo forte, guerreiro, vitorioso. Existem as lutas, existem as dificuldades, existem as pelejas, mas o Senhor nos coloca de pé. Deus, eu levanto as minhas mãos sobre os Teus filhos e eu declaro essa manhã que sobre a cabeça de cada um derrama-se o óleo do Senhor, que derrama o frescor do Senhor. Deus, arranca toda a bagagem extra que alguns estão carregando e que não há necessidade de carregar. Tira toda a mágoa, tira todo o ressentimento, tira tudo aquilo que impede, tira todo o ódio, inveja, rancor. Pai, no nome de Jesus, vai colocando, ó Deus, a nossa vida no prumo, endireitando os nossos caminhos tortos. Sonda-me, ó Deus, se há algum caminho mau, sonda-me, ó Deus. Nós oramos, nós colocamos cada um diante do Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus.